Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos iniciando o nosso episódio 149. Bem-vindo ao mês de julho, o veraneio, para quem mora na região norte. E nós estamos também iniciando as celebrações aqui dos 3 anos do Circuito Empreendedor Podcast, desse projeto fantástico. E para começar com esse novo layout, a gente está recebendo aqui nos novos estúdios da TV Vitória, a gente está recebendo aqui uma pessoa para lá de extraordinária, tanto na parte da comunicação como na parte da oratória, e que está mandando ver muito bem para as empresas e para vários outros setores também da cidade de Marabá. Ela está arrebentando literalmente. Então, nossa cofundadora Jadna Ferreira Pacheco, mandar um beijo aqui para ela também, que foi aniversário dela na semana, e foi uma indicação dela também, nossa cofundadora aqui do Circuito Empreendedor. Então, seja muito bem-vinda, Andréa Ladeira. Foi difícil, né? Pegar a tua agenda disponível para poder estar aqui. Você que vem fazendo um grande trabalho aí na parte da oratória, na parte da comunicação. Então, a gente se sente muito honrado em estar começando com esses novos layouts aqui, de todo o processo de evolução. A gente sempre fica fazendo uma mudança constante e sempre com mulheres. Então, você é mais uma que está aqui. Nosso primeiro episódio foi com uma mulher. Nosso primeiro episódio na TV Vitória foi com uma mulher. E agora também é com você, mulher também, com esse nosso novo layout aqui do nosso programa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade da sua agenda. Maravilha, Caetano. Inclusive, uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo podcast. E é uma responsabilidade estar sentado nessa cadeira onde tantas personalidades do mercado marabaense, empreendedor, empresarial, esteve aqui. Então, te agradeço, parabenizo e agradeço também a nossa amiga Jadna, porque, Jadna, um beijo para você, feliz aniversário. Continue aí esse trabalho maravilhoso e obrigado por essa oportunidade de conectar essa pessoa fantástica. Então, pronto. É isso, gente. Então, vamos começar aqui com o nosso episódio 149, em nome da Cressol, que é a nossa mantenedora, como também aqui a New Office, essas cadeiras fantásticas aqui que a gente está sentado, sem deixar aqui, para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube e também nos seguir nas redes sociais, também seguir a Andréa Ladeira também lá no Instagram, e vocês vão poder acompanhar muito bem o trabalho dela. A gente também está aqui vestido de oak, nosso patrocinador aqui. Mandar um abraço para o Eduardo, as Óticas Helena, que está conosco desde o início. Se não fosse o Henrique Rocha, a gente não chegaria a esses 149 episódios. Então, também, um grande abraço ao Príncipe. A nossa Microlins, que a gente está completando aqui 20 anos de mercado em Marabá. Mandar um abraço também para o Felipe, do Colchões Ortobon, que é o nosso parceiro. E também do Jones Harrison, tá aí, da Harrison Company, nosso estrategista, tanto na parte digital, e também o episódio dele na semana passada bombou. Maravilhoso. Já passou de 2.000 visualizações, negócio assim de louco, o homem é muito bom mesmo. Mas vamos falar aqui de comunicação, né? Porque, querendo ou não, a gente inclusive está chegando na etapa do Circuito Empreendedor, né? Agora, dia 24 de julho, e vai ter muita gente lá que as pessoas ficam assim, eu vou lá para ouvir esse cara, eu vou lá porque eu quero saber a história. E você escuta muito isso. Nossa, Andréia, me ajuda a destravar. Sim. Nossa, Andréia, eu não sei falar para a minha equipe, eu não sei transmitir uma mensagem, eu não sei... Porque tem muito também da questão da imagem da pessoa, não é só falar, a imagem dele também. Então, tu acaba também falando e fazendo um pouco esse trabalho também de consultoria nesse sentido. Exato. Inclusive, quero até falar para quem está nos assistindo, Caetano, que se você é empreendedor, empresário, ou pretende se aventurar, quer ser autoridade, você precisa assistir esse podcast, porque comunicação é a chave do sucesso para qualquer negócio e posicionamento pessoal. Então, sim, as pessoas me procuram e nesse mundo que nós estamos agora, muito digital, todo mundo muito conectado, para você fazer bons relacionamentos, networking, para você apresentar seu produto, serviço, sua imagem pessoal, a comunicação é super importante. E tem pessoas que são muito boas assim, conversando com a família, numa mesa de bar, num churrasco, mas quando tem que ligar uma câmera e falar para a câmera, quando tem que ser entrevistada, ela trava. Simplesmente ela trava.
Então, é um trabalho que a gente desenvolve e a minha comunicação, eu digo que é muito mais do que oratória, porque a oratória, desde a época de Aristóteles, Platão, era aquela oratória voltada para discursos, para falar em público, mas a comunicação ela é muito mais, ela é um leque muito mais abrangente, porque a comunicação ela vai desde postura, comunicação não verbal, posicionamento de media training, que é isso de falar para as câmeras, entrevistas e também no palco. E o palco, quando a gente fala de palco, não é só um palco físico com uma plateia grande. O palco é isso aqui, é estar em evidência e hoje em dia é muito importante. E também tem aquelas pessoas que precisam, querendo ou não, poxa, eu lidero 100, 200, 300 pessoas. Ou, ou dentro da empresa mesmo. Não, eu não sei, às vezes, me comunicar diretamente aqui com 5, com 10 funcionários. E aí, qual é a importância, inclusive, desse destrave? Olha, é importante porque para você liderar pessoas, você precisa ter uma comunicação muito assertiva, de até inclusive testar muito mais a tua escutatória, porque você lida com uma gama de colaboradores que são diferentes, tem vários perfis comportamentais diferentes. Então você como líder precisa saber escutar, se posicionar e liderar de forma democrática, ouvindo, mas também se posicionando, com firmeza, colocando ali a cultura da empresa, colocando quais são as regras. Então a gente percebe que o mercado marabaense ele é bem carente disso. Eu atuo com as empresas e a gente geralmente ao final a gente vê a precisão de as pessoas fazerem, a importância, na verdade, de fazerem um playbook, que a gente chama, que é como se fosse regras da empresa. Então, o colaborador, ele chega, às vezes ele até tem um processo de onboard, alguma coisa, mas ele não está definitivamente colocado ali, inserido, a história da empresa, o porquê que é importante, o que a empresa ela entende que é necessário, quais são as regras, o que pode, o que não pode, o tipo de emoji que pode ser usado no WhatsApp. Então, são pequenas circunstâncias na comunicação que precisam ser apresentadas para o colaborador e o líder, nesse momento, ele precisa ser assertivo para extrair o melhor da equipe. E nesse momento também ele precisa, primeiramente, acho que acima de tudo, querer conhecer mais sobre essa parte, não só do digital, como se mostrar mais para as câmeras, destravar, falar, e não simplesmente, não, eu só consigo me falar assim quando eu estou com os meus amigos aqui. Poxa, mas quando vai, por exemplo, para uma rodada de negócios, ou então quando vai para uma reunião empresarial, a pessoa já fica no canto. Sim. Tem medo de levantar a mão e fazer uma pergunta. Às vezes as pessoas têm até uma pergunta pertinente para ser feita. Sim. E deixa de fazer porque acha que, não, mas o que já vão pensar de mim? Enfim, já vem com obstáculos na frente, e pelo contrário, se tu não perguntar, ninguém vai perguntar por ti. Exatamente. E são crenças limitantes que a gente destrava a pessoa, mas num programa como fosse programação neurolinguística. Porque para você se comunicar bem com confiança, uma postura aberta, uma comunicação que realmente ela demonstra uma liderança, você precisa ter algumas técnicas e principalmente trabalhar a sua mentalidade. Porque tem gente que tem medo de fazer essa pergunta com medo do julgamento do outro. E a gente se coloca numa situação de que nós somos muito importantes e às vezes as pessoas nem estão todo mundo olhando, mas a impressão que tem é que está todo mundo de olho em você, está todo mundo esperando você errar e por isso você trava e deixa de contribuir às vezes com muito profissionalismo, porque eu conheço, Caetano, pessoas que são extremamente sábias no que fazem, elas são extremamente capacitadas, elas são extremamente técnicas, mas quando precisam colocar para jogo com a comunicação, elas travam total. Nossa, eu até um dia desse eu estava lembrando com a minha esposa, bem interessante, porque assim, a gente se conheceu na faculdade, eu e minha esposa. E era aquelas apresentações de trabalho que são, enfim, tem que ser feito, apresentação e tal, e não tinha aquela de correr. Sim. Ou você faz o trabalho, ou você apresenta o trabalho. E o professor, sabendo disso, eu tinha feito o trabalho, porque eu não queria apresentar. Porque até então, o pessoal pensa assim, não, o Caetano fala super bem, o Caetano é desenrolado. Extrovertido. Cara, eu tinha muita dificuldade para falar com o público, eu tinha muita dificuldade para me expressar, era totalmente diferente. E aí, numa certa oportunidade, nessa apresentação da faculdade, o professor simplesmente inverteu. Porque ele já sabia quais eram os truques. Aí ele falou assim, não, eu quero que o Caetano apresente o trabalho. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui lá e apresentar, aí eu comecei a falar e tal, porque eu já tinha o domínio do conhecimento, porque eu tinha feito o trabalho, mas eu era daqueles que era dos bastidores e que não gostava de falar.
eu comecei a gaguejar, comecei a olhar para cima, comecei a olhar para baixo, comecei a olhar para o Suou lado, frio. né? E aí, quando eu me conectei com a voltagem, assim, para falar de fato do que eu precisava falar, eu olhei assim, mirei para minha mulher. A gente só era, Sim. a gente só era colega de sala, a gente nem namorado ainda era. Rapaz, me deu uma raiva tão grande dela, porque ela tava rindo. Hum, Aí eu falei, meu Deus do céu, me deu uma raiva tão grande, mas pra tu ver. Depois, o resto é história. sim. Depois eu fui buscar, vim pra cá empreender, busquei ela pra cá e nós já estamos aqui há mais de 20 anos aqui em Marabá. Então, realmente esse negócio de destravamento, assim, tem algumas pessoas quando eu convido, falam assim, meu Deus, eu? Num podcast? Eu Pra não falar no sei, não sei microfone? falar. Eu vou falar o quê lá? Tu tá doido, Caetano? Quer outra coisa de mim, mas Olha, não me chame pro podcast. Eu falei, não, rapaz, relaxa, a gente vai lá, vai bater um papo bacana, conversa. né? Uma coisa descontraída. Se você quiser, a gente segue um roteiro e tal. Tem diversas pessoas ao longo desses 3 anos que vieram aqui que a gente teve que conversar praticamente o quê? Meia hora, 45 minutos para Para destravar a pessoa, relaxar. relaxar, para ela se soltar. E aí teve até um caso assim que eu até falei assim, cara, acho que eu vou comprar um champanhe, vou comprar um espumante, vou comprar alguma coisa assim para poder dar para convidada, para ela dar uma soltada e aí. Só que aí depois eu pensei, rapaz, É aí vai. perigoso. É É perigoso, porque perigoso. depois o freio de mão solto. É, a gente tem outras técnicas de Então, relaxamento. mas a pessoa até fala assim, não, mas uma tacinha e tal, cairia bem. Eu falei, o problema é tomar a garrafa toda e gravar Sim, depois, sim, é aí ia enrolar a perigoso. língua, ia falar coisa que não deve, apesar de ser gravado aqui. Exatamente. Então, assim, conta um pouco desses casos, porque Olha, acaba que tu vivencia muito sim, isso. claro. E olha, Caetano, inclusive o que você colocou é bem pertinente no início, porque você disse que passou por uma situação de constrangimento na primeira apresentação, que inclusive a sua própria esposa, que ainda bem que depois reverteu, né, essa sensação de que ela não está me apoiando, mas tem muita gente que trava exatamente nesse momento, em que ela foi se expor, e lá na infância dela, e alguém disse ou para ela ficar calada, ou alguém sorriu, e esse momento se tornou para ela ali uma crença de que eu não sou bom, eu não sirvo para falar em público, eu não consigo falar na frente de umas pessoas, e se torna algo que ela carrega para a vida. E que é preciso, às vezes, tem gente que precisa não só fazer aulas de comunicação e oratória, ela precisa de destrave na questão psicológica, para reverter esse trauma. Então, olha só como foi importante, você não levou, isso não se transformou num trauma para você, tanto que hoje você é host de um dos maiores podcasts da nossa cidade. Então, que bom. Mas falando sobre essas situações, esses casos, eu já tive, em que eu fazia discursos para as pessoas e ajudava ali, mas na hora que a pessoa ia falar, ela errava tudo. Ela não falava e pedia para regravar. Então, quando é gravado, você ainda tem essa opção de, a gente depois faz um recorte, fica bom. Mas no ao vivo não tem como enganar. Então, dá para você, de repente, tomar uma tacinha de vinho, fica mais alegre, mas a verdade, o melhor é você aprender a se comunicar bem, para que você não dependa dessas moletas para se comunicar melhor. A gente está falando, inclusive, aqui de uma coisa que, assim, não é para aqueles líderes, não é para aqueles gerentes, não é para aqueles executivos. Não. A gente está falando de de todo o universo profissional. Tudo. Desde aquele colaborador, desde aquele que está lá na faculdade, desde aquele que está procurando o seu primeiro emprego, Exato. a sua primeira inserção no mercado de trabalho, né? Porque, querendo ou não, se ele for tão introspectivo assim, como é que ele vai ter êxito, por exemplo, numa entrevista de emprego? Sim, exatamente. E eu digo que, inclusive, a escola, ela precisa estar muito mais voltada para essas soft skills, que a comunicação, ela é uma soft skill, ou seja, aquela habilidade que você não aprende na escola, mas que é importantíssima para você conseguir um lugar no mercado de trabalho, para você conseguir ter sucesso. Então, assim como a liderança, gestão de emoções, a comunicação é uma das mais precisas soft skills. Acontece que a escola, ela não nos treina, ela nos coloca diante da situação e aí vai ou racha, como aconteceu com você, coloca aqui. Mas se fosse treinado lá na infância, lá na primeira infância, de olha, se posiciona aqui, postura, quando você vai segurar no microfone para falar no Dia das Mães, dos pais, você coloca aqui nessa altura, você olha para frente,
tenha contato visual, mesmo ao ler um discurso. Eu fiz esse treino com os meus filhos. Então, hoje, meus filhos, tá aqui, inclusive, ele já faz podcast na escola, a minha filha palestrou comigo no evento. Isso são habilidades treináveis. Então, não é casa de ferreiro, espeto de pau. Não. Ainda bem. Não, ainda não. A minha filha palestrou durante 10 minutos num treinamento de vendas, falando sobre a importância da comunicação não verbal, desde o aperto de mão, quando você conhece, e ela gosta muito. Quantos anos ela tem? 12. Olha só, 12 anos. E então, a gente percebe que a escola precisa ser mais assertiva nisso. Inclusive, treinar comunicação com vendas. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Outro dia, na festa junina da escola dos meus filhos, chegaram lá com uma quantidade enorme de rifas. E, mãe, a gente tem essa rifa para vender, ajuda a gente. Eu digo, não. Eu sou profissional de comunicação e vendas. Eu vou te ajudar a fazer um script, você vai ligar. Ah, não, mãe, manda no grupo da família. Não, isso não é vender. É como se fosse um vendedor que tira pedido. Então, é fácil. Eu falei, vamos lá, liga. E na época, era um jantar para o Dia dos Namorados, no Domani. Não sei se poderia falar o resto. Pode, claro. A Sayuri já esteve aqui conosco também, até mandar um beijo para ela aqui. Delícia. Então, e era lá o jantar, e eu falei para eles, olha, liga pro tio e pergunta, tio, o senhor já tem alguma programação pro Dia dos Namorados? A pessoa já se desarma automaticamente. Já, fala assim, nossa. Fala, não, ainda não. Então, o que o senhor acha de concorrer a um jantar para levar a tia, e falava o nome da tia, que era casada, para você levar a tia tal, que vai ter, e além disso, ajudar a gente a curtir um dia na piscina, porque quem mais vai vender rifas vai ganhar esse dia na piscina. Aí, automaticamente, a família já, né, não, eu quero. Aí falava, isso é tua mãe. Tua mãe que colocou isso. Mas então, assim, foi importante eles verem que a gente pode treinar isso desde a primeira infância, mostrando que além do domínio técnico que eles vão sair da escola, que é muito importante, eles precisam sair com essas habilidades também, sabe, Caetano? Então, é importante começar a treinar desde esse momento. Porque, de fato, tem essa geração Z que se aborrece, se estressa, se anseia muito rápido, né? Diferentemente da nossa geração, que já é outra. Se a gente ficasse parado aí, que a gente ia ficar para trás mesmo. Sim, a Gen Z, que é essa geração antes, né, depois, aliás, da nossa, ela é uma geração que ela está dominando o mercado, porque ela está ditando regras de tendência, no sentido de sair um pouco das redes sociais, ser uma geração mais saúde, porque se você observar, por exemplo, as boates cada vez são menos. Na nossa época, não sei na sua, mas na minha, pelo amor de Deus, as baladas... Era tradicional, quinta, sexta e sábado já era certo. Certo. E essa nova geração, ela já tem outros tipos de consumo para elas. Então, é muita saúde, aí por isso que proliferam-se os eventos esportivos, de corrida, e isso é bom. Academias, inclusive, aqui em Marabá, que tá um negócio... E vai chegar mais academias. Muito boas. Mas então... E agora, a próxima geração, que é a geração alfa, que são, inclusive, dos meus filhos, Caetano, são gerações que elas, a Y e a alfa, elas já são gerações que elas nasceram com a tecnologia praticamente. Então, assim, para elas é muito comum. Um dia lá em casa, a gente mora num condomínio, e eu sigo algumas amiguinhas da minha filha e abri uma live para mostrar brincando. Então, quantos profissionais de vendas, quantos profissionais liberais morrem de medo de abrir uma live, de falar um podcast? E essa geração, para ela já é uma coisa tão natural, tão comum falar. Então, por isso que é importante a gente acompanhar essa tendência para não ficar para trás. E vendedores que ficaram parados também no tempo. Aqueles que só, não, eu preciso visitar. Você pode visitar, mas também você pode trabalhar no estratégico também, trabalhando já no digital, falando com vários clientes ao mesmo tempo, sem ter aquela necessidade de fazer um deslocamento. Hoje está aí, inclusive, os meios de tecnologia para você fazer reuniões até online por videochamada. Independentemente, eu canso de conversar com várias pessoas por vídeo em Marabá, sem sair do meu escritório, sem sair, às vezes, aqui do estúdio, eu ligo para algumas pessoas e começo a conversar, porque, de fato, esse é o bônus para as pessoas não entenderem mal e interpretarem errado. Foi o bônus que a pandemia nos trouxe. Exato. Essa aceleração do digital. Mas, em compensação, o ônus ele foi muito maior por conta de várias vidas que se foram, né, por conta da Covid-19. Mas, analisando o contexto dessa parte digital, né, querendo ou não, as ferramentas elas já existiam, mas ninguém as utilizava, né? E fez com que, inclusive, os próprios
aplicativos de redes sociais também se aperfeiçoassem para poder atender na ponta. Sim, exatamente. Que era o que gerava e que era o que movimentava as pessoas na época da pandemia, por exemplo. Na pandemia, até porque professores tiveram que aprender a trabalhar ali no Zoom, no Google Meet, para conseguir fazer o seu trabalho. As empresas, né, ficaram todas ali em home office. Então, é muito importante. E a visibilidade que o digital traz é muito grande. A gente teve outro dia numa palestra onde você também palestrou maravilhosamente bem sobre networking. Muito importante você entender esse momento que nós estamos vivendo, Caetano, onde é tão importante as pessoas se posicionarem, falando não somente sobre o que elas vendem, mas o que elas pensam, porque, como já dizia Martin Luther King, é o silêncio né, não é o barulho dos maus que me incomoda, é o silêncio dos bons. Então, quando eu não concordo, seja num viés político, seja num viés religioso, ou para o que eu estou fazendo, eu estou vendo, quando eu me posiciono, de alguma forma, eu encontro ali naquele meio social pessoas que também pensam como a mim. Então, é muito importante. E falando do digital, quando a primeira vez que eu pensei, eu vou começar a falar sobre o que eu quero fazer, o que eu faço nas redes sociais, a primeira pessoa, o primeiro vídeo, nossa, você vê o vídeo, Caetano, horrível. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, começa. Nunca vai ser perfeito. Justamente. Mas o vídeo era horrível, mas eu deixei lá, tá lá. E a pessoa me olhou, o Darley, inclusive, que esteve com você aqui da Pedraza, super parceiro, ele olhou aquele vídeo e me mandou mensagem no WhatsApp na hora, André, eu preciso, eu quero. E a gente combinou, sentamos, alinhamos um treinamento em equipe. Daquele treinamento, a gente já fez mais 2 treinamentos, ele me indicou para 9 empresas. Então, você imagina o poder que foi aquele vídeo, que eu, no primeiro momento, tive vontade de excluí-lo. Porque ele não estava bom e, para mim, ele não estava à altura. E esse perfeccionismo, inclusive, ele trava muita gente na hora de falar no digital. As pessoas precisam entender, né, que nem Jesus agradou a todos, Não. então tem que levar isso também à risca. Tem que fazer, é melhor feito do que o perfeito. Do que o perfeito, né? exatamente. Porque a gente nunca vai atingir a perfeição. Então, exatamente. É muito bacana isso daí, de fato. Daquele evento lá que nós participamos lá juntamente com o Austin, também mandar um abraço para ele. Ele fez uma imersão de Instagram para negócios e realmente só tinha fera lá. Desenvolvendo, inclusive, esse destravamento para o digital. Sim. Porque não é só você saber falar aqui com uma autoridade que nós temos na cidade, como a Andréia, também não é só você também saber se relacionar com outros empreendedores e outros empresários, por conta que foi o que a gente mais falou sobre o networking, porque não é fácil você liderar líderes. Sim. Ainda tem isso. Não é fácil liderar líderes. É muito difícil, porque são muitos interesses ali em comum. Muitos. E acaba que muitos acabam se divergindo ali e não conseguem seguir no mesmo propósito, no mesmo caminho. Mas até determinado momento, quando você sabe usar as ferramentas não só do marketing pessoal, por conta da visão, mas também do network, por conta de saber onde você quer chegar. E aí você consegue fazer esses conciliamentos, né? Sim. Então, vamos fazer uma pausa rápida aqui, Andréia. A gente vai para o intervalo e já a gente está de volta aqui com mais bate-papo bacana aqui de comunicação e oratória com a Andréia Ladeira. Aguardem aí, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta aqui para seguir com esse bate-papo super prazeroso sobre comunicação, sobre vendas. Querendo ou não, você também acabou sendo muito exponencial para ti a questão do Clube Home Decor. Home Decor. Né? Sim. O trabalho que você fez, inclusive, para a implementação do clube, né? Exatamente. Você que foi a escolhida a dedo para reunir, são 9, né? São 9 lojas, né? De vários variados segmentos. Sim. De casa e de decoração, né? Material de construção, enfim. E você foi a responsável, então, para dar o pontapé inicial para esse clube que é genuinamente marabaense. Sim. Diferente de outros clubes que também estão chegando na cidade, mas que não são necessariamente 100% daqui, apesar de terem as empresas envolvidas. Sim, e foi um convite muito especial, porque eu digo que eles começaram por onde de fato o negócio precisa começar. O que a gente vê geralmente são empresas que chegam e elas pensam do piso
ao teto, pensam na superfície, pensam na decoração, pensam no produto, no plano de negócios, mas elas não treinam o que de fato vai trazer resultados e manter aquela empresa, que são os colaboradores. Então, imagina que nenhuma empresa sobreviva sem vendas. E aí a pessoa até, às vezes, em treinamento, elas falam para mim assim, André, mas as ONGs não vendem. Sim, elas vendem. Elas vendem o projeto, a ideia, o altruísmo de você estar participando. E aí, nesse momento, existe uma apresentação de venda. Então, quando o Darley, inclusive o Darley, a Cora e o Lucas me procuraram para fazer esse treinamento para o Home Decor, eu achei muito interessante, porque a ideia é justamente começar a treinar esse pessoal para atender esse público que era high ticket, ou seja, classe A, B, dos arquitetos, e nesse sistema maravilhoso de indicação. E eles pediram, André, a gente quer fazer um treinamento premium para esse clube. Só que eu entendi que para você... É normal, Caetano, para você atender o público A ou B, você tem que começar pelo básico. E muitas empresas aqui, infelizmente, elas não têm o básico, que é mesmo a primeira abordagem, esse bom dia, esse acolhimento, essa conexão com o cliente. Então, a gente começou pelo básico e foi avançando até onde nós chegamos nesse atendimento premium, que é mais exclusivo, mais diferenciado. Porque a diferença entre uma marca de luxo ou um mercado de luxo que atende e um mercado básico, um mercadinho lá, a diferença vai ser na exclusividade e personalização, mas tempo. Então, entenda que as grandes marcas, elas levam, inclusive, os seus vendedores para fazerem imersões em museus, em viagens, para que elas tenham repertório, para que o colaborador tenha repertório. É um tipo de treinamento. Mas aqui a gente começou pelo básico e aí foi avançando até chegar nesse atendimento premium, onde o arquiteto ele chega ali com o seu cliente e ele, até nessa abordagem, ela precisa ser treinada. De você viu pela primeira vez a pessoa, é uma abordagem. A segunda vez que o arquiteto chega, você tem que, no mínimo, saber o nome dele. Então, esses vendedores foram treinados para isso e foi um sucesso, eles gostaram muito. Eu até falo que o módulo do treinamento que a gente trabalha, ela está em um tripé, na verdade. Então, a gente trabalha a comunicação, técnicas de venda, que é a técnica de venda somente sem uma comunicação assertiva, com tom de voz, com posicionamento, com confiança, você não vende. E a mentalidade desse vendedor, a ambição, a vontade de vender mais, porque aqui tem vendedores, infelizmente, que trabalham pensando somente naquele valor do final do mês, ali o salário para ele já tá bom. Então, você paga salário e comissão, ele entende que se naquele mês ele não vendeu muito bem, tá tudo bem. Então, treinar essa ambição, e eu vou te dar aqui um exemplo, se você me permite. Eu entrei em contato com uma academia nova, recém-chegada na cidade, muito boa. E eu conhecia uma pessoa que ela de dentro. Ela falou assim, olha, eu vou pedir para o meu time comercial entrar em contato com você, que é para poder falar com você e te oferecer os planos. A pessoa, quando veio falar comigo, já era um sistema de indicação. E sistema de indicação, Caetano, ele é 50% de chance de ser convertido, porque eu não conheço a pessoa, mas eu conheço quem me indicou. E quando ele entrou em contato comigo, ele falou, oi, tudo bem? Aqui é fulano da academia tal. Na hora, eu posso te ajudar? Na hora eu olhei aquela mensagem, na correria do dia a dia que a gente vive, eu olhei aquela mensagem e pensei, ué, mas me deu aquele delay. Aí eu falei, lembrei da academia Lembrei. Não respondi naquele momento. E depois eu fiz um laboratório, esperei para ver. Nunca mais esse vendedor entrou em contato comigo do time comercial. Então imagina que ou ele ficou chateadinho porque eu não ignorei a mensagem, mas quem está vendendo é ele, então quem tinha que retomar esse contato, fazer o follow-up era ele. Quem tinha que falar comigo já levando o nome, olha, oi, tudo bem? Aqui é fulano. Foi Cicrano quem me indicou. Você pode vir que na academia tá linda. E se eu não respondi o primeiro contato, o que ele deveria ter feito? Pegava o celular, fazia um vídeo na inauguração e mandava, olha só, André, ele já sabia meu nome. Podia me chamar pelo meu nome. Olha, André, a academia tá linda. Vem aqui com a gente. Ou você quer marcar um café virtual, ou quer vir aqui para conhecer? Vamos aproveitar, mês de julho está chegando. Então, é esse tipo de mentalidade que o vendedor tem que entender, que ele precisa ter essa abordagem, essa ambição, essa vontade de vender que vai além daquele salário no final do mês. E essa questão também de vender para o mercado premium, querendo ou não, o próprio Grupo Mirante Empreendimentos acaba fomentando isso com os loteamentos, né? Urbanizados, em condomínios fechados, e isso acaba despertando também interesse para o próprio mercado empreendedor na abertura de mais lojas de material de construção ou da ampliação das lojas de material de construção que nós temos na cidade como um todo. Enfim, abertura de mais lojas, de filiais,
né? E por isso que o clube ele é tão importante, sabe, Caetano? Porque além de dar uma comodidade para quem contrata, o próprio cliente ele já tem ali uma gama de serviços agregados. Tem a questão de que está muito em moda na internet, que é a criação de comunidade. É onde eu me sinto pertencente. Então, imagina que eu vou em várias lojas, eu tenho o mesmo tratamento, porque as pessoas foram treinadas, porque existe ali um mesmo conceito por trás desse atendimento, eu vou me sentir muito bem. Então, criar comunidade, fortalecer isso não tem como, é através de comunicação e treinamento. E até porque hoje também com o mundo digital aí a pessoa vai lá, vai pesquisar, ela sabe já a referência do produto, etc, etc. Muito. Não é inevitável, ele vai comparar preço. Vai comparar preço. E vai depender justamente do que tu vai fazer aqui na ponta para evitar do que ele vá lá e compre no online. Exatamente. Aí, nesse momento, o colaborador ele tem que ser muito mais consultor da venda do que um vendedor em si. Então, lidar com as objeções, que é parte do treinamento, ele precisa ser. Então, tá caro, vou falar com a minha mulher, tudo isso tem técnicas para você. Então, por exemplo, tá caro comparado com o quê? E aí, nesse momento, o vendedor ele tem que saber comparar não somente o preço, porque se eu sei o diferencial do meu produto, e aí é bom que eu entenda bem o meu produto, e eu consigo conduzir esse cliente de modo que ele veja mais valor no que eu estou oferecendo do que o meu concorrente, eu ganho esse cliente. Porque às vezes a gente pensa que as pessoas só querem preço, sabe, Caetano? Mas as pessoas, principalmente quando é mais high ticket, esse mercado de construção, elas querem pontualidade na entrega, elas querem a confiança do trabalho desenvolvido e naquele momento em que foi combinado. Então, é muito importante treinar a equipe para isso. E também ter alguém que saiba instalar aquele produto também de maneira adequada. Exato. Desde o revestimento, desde o acabamento, desde o material elétrico, querendo ou não, é um desafio. Eu fiz um trabalho pro pessoal da Tesla, né? Pro Lucas, pro Matheus, pro Vinícius. Mandar um abraço aí para eles. Inclusive, o Matheus tá morrendo de medo de vir aqui. Falei, não, pô, vou mandar ele pra Andréia lá para depois ele vir aqui. Foi um dos melhores, foi uns episódios muito bacanas com o Lucas, inclusive quando o Lucas esteve aqui conosco. E eles me desafiaram, assim, foi bastante desafiador para mim montar a equipe deles. Desde a primeira loja da Tesla, quando foi para abrir a filial, porque pegou-se funcionários que até então a gente já tinha recrutado para a primeira loja. Não, nós vamos levar também eles para a segunda loja para já começar a loja com um sarrafo um pouco mais alto. Pô, então vou ter que reposicionar pessoas na primeira loja e adicionar mais pessoas além das que serão já adicionadas na loja. Olha, foi bastante desafiador, viu? E a gente acaba, querendo ou não, entrando um pouco nesse universo. Depois também que a Karen veio aqui, e aí ela começou a falar também com relação a como é que ela faz abordagem com os colchões, porque no fim das contas, querendo ou não, a gente passa um terço do dia deitado. Sim, exatamente. Literalmente. Seja onde vamos dormir, ou dormindo, ou quando acordamos, que a gente ainda fica um pouquinho na cama. Aqueles que podem, né? Aqueles que podem. E a equipe da Karen faz muito treinamento, porque franquia te dá essa possibilidade. Justamente. E o Darley, querendo ou não, que está aí num exponencial atingindo outras regiões do país, né? Já não está mais só no Pará, já também está no Nordeste. Verdade. Já está em outras cidades também do Pará e já está bem aí. Para onde tem Grupo Mateus, a Pedraza tá junto. É praticamente isso daí. Então, assim, é muito, muito bom a gente ver esses talentos daqui, locais, desenvolvendo isso, né? E você falou também da Cora. Para mim, ela vai sempre ser doutora Cora, porque é advogada. E quando eu conheci ela como advogada. Então, tá fugindo daqui. Depois tu vai lá e fala para ela, olha... Vou te fazer um briefing aqui, Cora, para tu ir lá depois no podcast bater um papo também com ele. Maravilha, ela, Benício. Né? Pronto, bacana. Então, Andréia, e esse mercado, querendo ou não, você acaba tendo dentro da sua carteira de prestação de serviços. Você também não só atende o Clube Decor, né, o Clube Home Decor, mas também você acaba atendendo outras empresas aqui na cidade, fazendo também, querendo ou não, o seu trabalho imersivo para aqueles que têm interesse. E tem alguma coisa também já em andamento, ou já tem, ou vai ter algo do digital aí para poder também, querendo ou não, sair das fronteiras, né? Sim. Expandir, ir para outras localidades por meio virtual, mas acaba abrindo as fronteiras. Já. Caetano, na verdade, eu entrei nesse mercado de comunicação e resolvi. E como é que é essa escolha? Dizem que geralmente o empreendedor escolhe o ramo de atuação dele por uma expertise ou para solucionar uma dor do mercado.
eu vi as duas coisas em mim. Então, comunicação sempre esteve muito presente na minha vida, de uma forma em geral. Por todos os lugares que eu passei, eu alcancei um determinado sucesso por conta da minha habilidade de me comunicar, de ter coragem de falar. E eu comecei a ver isso como um gap do mercado. Eu falei, olha, eu vou por esse aqui porque eu gosto, é o que eu falo, diz que quando você tem que escolher o que fazer, você precisa saber se você faria até de graça. Então, eu faço de graça, já fiz muitas vezes. E eu olhei para isso e falei, eu vou fazer. E era para entrar no digital. Inclusive, eu tenho mentores de fora daqui, de São Paulo, que falam para mim, você tá pronta, eu tenho até um vídeo com você no meu Instagram, ela falou assim, você tá pronta, André, eu quero tua mentoria para cá na mesa agora, começa a vender. E eu ainda não fiz, mas sim, existe, até para poder escalar, não tem nada que escale tão rápido quanto o digital, a possibilidade, a questão de não ter fronteiras, e quero trazer isso e também assim ampliar, ganhar uma autoridade que eu já ganhei de um certo tempo, mas levar isso para o digital e me fazer ser mais conhecida lá. Bom, minha cabeça aqui já começou a fervilhar de opções de entretenimento, é desse jeito, viu? É desse jeito. Minha cabeça que a tua mãe tá falando as coisas aqui e eu já tô pensando, poxa, acho que eu vou fazer uma etapa do Circuito Empreendedor só com ela. Por exemplo. Ou, vamos. Ela quer escalar o negócio, então a gente vai ter uma imersão de escale seu negócio em setembro. Ela já é o público-alvo, inclusive para participar dessa mentoria, porque isso daí, se ela fosse sair daqui para fazer uma mentoria dessa, ela ia gastar muito dinheiro. E aqui não, a pessoa já vai estar aqui e a gente já vai estar reunindo alguns empresários para justamente ensiná-los a escalar os seus negócios. Que nós temos que destravar esse pessoal daqui. Vamos combinar que a gente precisa justamente nos dar as mãos para fazer isso. Porque você, assim como eu também, que busca muita coisa fora, a gente sabe que não é barato. Então, não eu investi em muitos treinamentos, cursos. Eu estou pelo menos 2 vezes em São Paulo, Rio. Então, tudo que a gente fez e treinou, a gente sabe o quanto custa. Mas o empresariado, às vezes, ele tem aquela ideia de que é um custo. Não é um investimento. Ele não observa o retorno que aquele treinamento vai dar para ele, para a equipe, aquele gás. Então, eu conheço, Caetano, empresários que eles vão fora, fazem treinamentos maravilhosos, eles chegam, eles acham que eles mesmos conseguem passar para as equipes. Eles chegam, às vezes, reúnem naquelas reuniões de alinhamento, que é metade feedback negativo, construtivo, tudo misturado, e aquela chamada de atenção e motivação ao mesmo tempo. E ele não entende que existe uma didática para você alcançar esse colaborador, ele não se sentir de que ele está fazendo algo por você, mas é por ele mesmo. Então, existe uma didática para isso. E o empresário, ele olha e pensa assim, nossa, mas vai demandar esse valor. E ele não percebe o quanto isso vai retornar para ele, seja numa satisfação maior do colaborador trabalhando de uma forma em que ele entenda que o projeto dele está aliado ao projeto da empresa também, e que ele depende disso. Então, um dos inícios do meu treinamento é falar sobre a importância de você dar honra a quem tem honra, que era o que estávamos falando aqui nos bastidores. Honra a quem tem honra. E naquele momento, por pior que seja o teu empregador, ele é um canal de bênção na tua vida. É aquela pessoa que está ali te ajudando a pagar os teus boletos, colocar alimento na tua mesa. Então, se você tiver essa percepção, a vida vai te honrar. Às vezes não é aquele empregador que vai te valorizar como você merece, mas a vida vai te retornar. É isso mesmo. Inclusive, muita gente, quando nós vamos procurar reposicionamento no mercado de trabalho, até porque uma das nossas áreas de atuação é caçador de talentos, né? Nossa, maravilhoso. E aí a gente pega essas pessoas, nossa, eu era tão desmotivada, não era reconhecido nesse meu emprego e eu tô agora procurando opa, vem cá, eu tenho aqui, bem aqui. Aí a pessoa fica, mas já tem? Eu falei, já, vai-te embora, tá aqui, vai trabalhar. Então, assim, nesse nosso trabalho aí de headhunter no mercado, já ao longo dos anos, também vem trazendo justamente resultados frutíferos como esse, justamente para mais voltado até para descobrir talentos, às vezes, que as pessoas acabam por conta de estarem infelizes naquele emprego, mas ficam com receio de dar o próximo passo e procurar algo mais satisfatório, que traga mais alegria, que traga mais disposição, que traga mais energia. E aí a gente nunca pega um colaborador que está numa empresa para pegar e botar em outra. A gente só lida com quem está disponível no mercado. Não, isso é bom. Porque aí, como é que a gente atende soluções para as empresas, sendo que eu vou tirar gente de empresa para botar em outra? Não pode. Não posso fazer isso. Aí foge um pouco, né, de uma ética profissional que a gente mesmo intitula. Lógico que tem os que não têm ética e fazem isso no mercado e não é pra gente. Mas por isso que você é referência.
E aí, por isso que a gente tá aí, não é 20 dias, né? 20 meses, Sim. né? São 20 anos de mercado por conta justamente dessa É cultura enraizada importante. Vamos treinar esses dentro... vendedores, Caetano. É um Vamos! gap de mercado que todo mundo, toda empresa que eu chego, me reclamam. Vamos! Inclusive, Já. a gente tem até a ideia de voltar a fazer cursos para vendas e atendimento, para justamente jogar de volta para o mercado Sim, pessoas preparadas, porque está tendo um gap muito grande no muito, mercado. muito. E Está outro, tendo uma ausência. E a gente está lá com a maior parte das posições que nós procuramos, que as empresas nos procuram hoje, justamente são da área de vendas. sim. E a gente não está conseguindo achar. Porque exatamente. E outro dia eu estava dando uma palestra, o pessoal na Assim, e eu perguntei para eles, algo eu não é autoral, mas eu vi uma época que me marcou muito, perguntando qual era o metro quadrado mais caro dessa cidade. Você sabe dizer? Alguns dizem que é na VP8. Falaram VP8, Mirante, É. né, o Gilson tá arrasando. Mas eu vou te dizer qual é o metro quadrado mais caro. Está lá na Folha 29, lá no Parque das Flores, é o cemitério. Porque tem muito talento que foi escondido. Muitas pessoas que têm dons, que morreram com medo de se expor, Muito forte isso. com medo de mudar de profissão. Então, eu falo que eu flertei com o empreendedorismo desde os meus 19 anos. Fui para a esfera pública, fiz muito bem o trabalho lá, tenho respeito, mas resolvi um dia de que eu queria fazer algo além. E fui me preparar, me capacitar. Então, imagina que se eu tivesse escondido esse talento, eu não estaria aqui hoje com você, conversando, ter ajudado já algumas empresas. Então, a gente ter a noção de que a gente veio aqui para esse mundo, não para fazer uma coisa só, mas para potencializar e deixar uma semente, é muito forte. Muito. Então, imagina que muito se a bom. pessoa, ela esconde esse talento, ela pensa que ela só nasceu, dizem inclusive, olha, que para você viver uma vida plena, você tem que pelo menos ter uns 7 ofícios diferentes. Se você está vivendo a mesma vida, fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, você está vivendo errado. Você está vivendo sem emoção, sem paixão. Então, na época da pandemia, você falando pandemia aqui, eu perdi uma irmã minha e ela foi uma pessoa que me ensinou tanto na vida quanto na morte. A minha irmã mais velha, e assim, foi uma das pessoas que, quando eu olhei para mim, eu falei, eu quero fazer diferente, porque ela era uma pessoa talentosíssima, Caetano. Mas era uma pessoa que deixou o tempo passar, saiu do mercado de trabalho, e quando quis voltar, achou que já não estava mais na idade, não teve aquele medo, e acabou que ela morreu sem potencializar aquilo que a gente via que ela era incrível nos bastidores. Então eu olhei para aquilo e falei, eu não quero viver assim. Eu quero fazer o melhor e vou me desafiar. E quando minha vida está calma, eu vou lá e faço empreendedorismo, que a gente sabe que é desafio após desafio, mas que nos motiva e faz a gente ir para frente. Muitas coisas também acontecem desde a minha graduação, aí depois das minhas pós-graduações direcionadas, e aí depois você, não, agora eu vou parar. Não! Aí vamos parar no próximo. Aí vem a agência de emprego, aí vem o circuito, aí agora vem a paternidade. E, nossa, loucura! E assim, nada mais faz sentido do que as crianças. Sim. Isso é fato. Acho que todo mundo que se torna pai e mãe passa a pensar dessa forma. E também passa a usar isso como combustível para fazer mais e melhor dentro das suas carreiras. Sim. Isso é muito louco, é uma injeção de ânimo diária. Te mostrei a foto aqui, olho diariamente no meu celular e falo assim, meu Deus do céu, vamos trabalhar. E até porque a criança aprende mais modelando, olhando o teu exemplo, do que ouvindo o que você está falando. Então, se ela vê essa garra em você e fala, nossa, eu não vou ter medo de ir para o mundo, porque meu pai, quantas vezes ele se refez, se reinventou, é importante deixar esse legado. E aí eu brinco, de vez em quando algumas pessoas recebem mensagem minha, 2 da manhã, 3 da manhã, porque é o quarto turno, aí às vezes eu me empolgo, aí a minha esposa sai do quarto e fala assim, vai dormir, menino? Eu falo, não, eu tô aqui trabalhando, porque aí a cabeça não para, e... Mente criativa. É muito, por isso que a minha cabeça é grande. As pessoas mas é criativa pro lado do bem, ainda não, claro, crescer, com certeza, com certeza. O mercado agradece. Acho que eu contribuí, ainda vou contribuir muito mais ainda para a cidade de Marabá, e isso aí, aqui que a gente escolheu, ter família, empreender, podia muito bem, depois que meu pai faleceu, podia muito bem ter voltado para Belém e tal, não foi por falta de convite da família, não, vem embora, não tem mais para ficar aí e tal, eu falei, não. Tem muita gente que depende, tem muito mercado aqui, e aí eu seria só mais um, e aqui eu criei minha trajetória profissional toda aqui, então... Fez o nome. Não tem como eu deixar, né, daqui. Enfim,
Mas acho que a gente pode fazer muitas coisas juntos, tá? Que bom. É sempre bom essas conexões. Acho que uma das coisas que a gente se prontificou para o circuito justamente é levantar um pouco mais o sarrafo para novos desafios. Inclusive, a gente está aí com uma programação para os próximos 90 dias, tá? Já tem uma programação já determinada. Dia 24 agora. Dia 24 é sentada na plateia, quero aprender. Inclusive, seu lugar já está lá reservado, separadinho. Vai ter uma etapa em julho, vai ter uma etapa em agosto, vai ter uma etapa em setembro. E dentro dessas etapas, a gente também quer criar networking, eventos, reuniões, como também mentorias a respeito para justamente uma coisa escalando a outra e uma coisa escalando a outra, para justamente elevar o nível, porque assim, Sim. o sarrafo está muito grande na cidade, tem muita gente boa que está crescendo, e a galera que não prefere criticar vai ficar para trás, se não nos acompanhar. Exato. Acho que o Washington deu esse pontapé inicial com aquele evento lá. Vocês lá, quando lhe contrataram pro clube Home Decor. Então, isso já são evoluções de processos. E mostrar que tem muita coisa boa aqui, que não precisa trazer. Porque se a gente vai deixando aberto, o pessoal olha e fala assim, nossa, eu vou para lá porque não tem ninguém fazendo. Então vamos fechar aqui, né? E claro, trazer alguma pessoa de fora ou outra. Ou eu quero um produto XPTO. Sim. Não, pô, aqui já tem. E tem gente que faz, não precisa mais ir lá fora comprar para trazer, não precisa mais para construir, tem aqui também para entregar na ponta. Então, é isso. Acho que com essa mentalidade é que a gente precisa, inclusive, fazer algumas coisas em conjunto, porque não adianta você fazer sozinha e não adianta eu fazer sozinho. Inclusive, quando a gente convidou o hall de empresários para essa etapa do circuito, eles entenderam qual é a mensagem que eles precisam passar para as pessoas, porque não é somente um evento com viés financeiro, é um evento com viés também social, porque nós vamos arrecadar vamos adquirir cestas básicas para fazer doação para a Fundação da Casa da Cultura, que é a mantenedora do Teatro Municipal. Então, os empresários falam assim, caramba, tá, muito obrigado pela oportunidade, pode deixar que eu vou transmitir a mensagem que vocês querem que a gente transmita, que é justamente uma palavra motivacional, uma palavra sobre a importância de um bom atendimento, de uma boa habilidade para vender, da importância de se ter uma gestão, de se ter uma cultura organizacional, de saber falar. A gente vai receber, por exemplo, um empreendedor que já está há mais de 50 anos empreendendo aqui, que é o seu Reinaldo Zucatelli. E agora a Fiat Zucavel fez 40 anos. Já pensou? Uma concessionária, 40 anos com CNPJ ativo e vendendo carros. E é uma pessoa que não precisava, pelo contrário, ele vai expandir o Grupo Zucatelli ainda mais. De vez dele estar... pensando já na aposentadoria, de vez dele estar desacelerando, pelo contrário. Está tracionando. Ele ainda está tracionando, porque agora ele brincando. Perfeito. O Alexandre está tracionando aqui, eu tenho que tracionar, porque senão o Alexandre vai me engolir. Então, quer dizer, é aquela concorrência sadia de pai e filho já dentro de uma sucessão familiar. Sim. Então, você pega pessoas dos mais variados portes, o Ergino, que resgatou o nome a principal, remodelou e hoje tem 30 lojas. Olha, tá vendo? Essa é a importância do legado. Aí você vê o Henrique Rocha, que veio para Marabá para trabalhar no Hotel Del Príncipe, porque ele é turismólogo. Olha. Montou uma ótica e depois criou a Ótica Helena e hoje tem mais de 50 lojas. Olha. E aí você vê o Santos, Cacau Show, que foi a primeira unidade da Cacau Show quando ele abriu como franqueado da Cacau Show, foi aqui em Marabá, e hoje ele é o maior franqueado do Brasil da Cacau Show. Então ele vai estar lá no evento para falar. Então são trajetórias e histórias. O próprio Zé Carvalho, que era locutor, se formou agora recentemente em psicologia. Então, além das habilidades de treinador, de palestrante, de coach, agora também é psicólogo de fato. Então, ele pode, inclusive, aplicar as ferramentas. E também é empreendedor. Já está há 16 anos aí nessa luta diária do empreendedorismo. Você sabe como é. Muitos dizem, né?
eu vou vender o almoço para comprar o jantar. Sim. Porque não é fácil. Não. E não é todo dia. Que se disserem que é fácil, é mentira, não é, André? Estão mentindo, com certeza. Não é nada fácil. Ainda mais eu que saí de um cargo público. Estabilidade, né? Não existe. Eu digo que era a zona de conforto desconfortável, porque esse servidor público se engana sozinho. Ele acha que está tudo bem, que é uma zona de conforto ou uma zona de segurança. Então, imagina, o Trump lá nos Estados Unidos, com uma canetada, ele simplesmente extinguiu alguns cargos públicos. Simplesmente assim. Então, não é tão seguro. A zona de conforto não é tão confortável, porque uma vez eu ouvi de um juiz, isso me marcou muito, que servidor público é limitado à riqueza. Então, quer dizer, ele só cresce até aqui e a partir daqui ele não pode mais, até porque o cargo público não deixa você empreender, criar uma empresa. Então, é preciso a gente ter essa noção de que o empreendedor, ele não vai ter essa zona de conforto, mas ele também vai poder escalar o que ele quiser. O céu vai ser o limite para ele. Aí vai depender da mentalidade, de superar os dias maus, de entender que uma venda, um não hoje pode ser 10 sims amanhã, então é por esse lado mesmo. Pô, legal, Andréia. Pô, pessoal, foi muito bacana esse bate-papo aqui. Andréia, tem uns presentes aqui para você. Nossa, que eu maravilha. vou deixar registrado, inclusive, aqui. Meu diretor, Rodrigo Costa, Fio a Fio, Tecidos, é o nosso fornecedor oficial das canecas. As canecas não Ele ficaram... é parte do clube, tava lá a equipe dele treinando. Então, justamente, lembrando disso também. Depois eu vou entregar a caneca para você, a caneca oficial de todo convidado que vem aqui no circuito. Isso aqui, você vai na Ótica Helena da sua preferência. Nossa, e vai poder escolher um óculos solar, tá? Maravilha. Tá aí o voucher, no Ótimo. valor de R$289. Júlio tá aí, precisamos quanto mais, melhor, Justamente. Aí depois não esqueça também de marcar o circuito também. Claro. E isso aqui também do nosso parceiro da OC. Isso aqui é um voucher para você ir lá e aproveitar, não só para você, Sim. mas para ele também que tá aqui. Eu acho que eu já tenho ali alguém de olho. Já tá de olho, né? Seu assistente. Meu assistente. O 01. Aqui tem um voucher, então você pode também ir lá na OC. A OC fica ali na entrada do Amapá. Maravilha, vou aproveitar. Lá em casa tem 2 que vão querer, viu? Vai dar briga então. Vai dar briga. Aí é bom que você vai com o voucher lá, escolhe para um e paga. Compra mais. E pro outro, tá? Agradecer imensamente a sua disponibilidade. Pedir que você deixe aí, principalmente, uma mensagem motivacional nas suas considerações finais aí, para enriquecer ainda mais esse episódio e o nosso projeto como um todo. Bom, eu que agradeço, Caetano. Foi um prazer estar aqui, como eu falei para você. De fato, eu acho que você faz a diferença nesse mercado, porque quanto mais pessoas falando sobre empreendedorismo, sobre as dores, os desejos, é muito importante. E o que eu quero deixar de mensagem para todo mundo é que não se limite a quem você é, o que você faz. Não deixe que as críticas te paralisem, seja para se comunicar nas redes sociais, seja para você prosperar no seu negócio, seja para você iniciar algo. Tenha coragem de ser você. Acredite em Deus. Eu sou cristã e é para mim Ele quem me sustenta e me molda. Entregue seus projetos e tenho certeza que vai dar tudo certo. Pronto. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado também a todos que nos assistem aqui. Vamos reforçar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. Também seguir as redes sociais, tanto do Circuito Empreendedor quanto da Andréia Ladeira e também da nossa TV Vitória e assim também dos nossos demais parceiros. Lá tem o link também na bio do Instagram para você poder também ver os outros episódios no nosso canal no YouTube, tá bom, pessoal? Então, um bom domingo a todos, uma boa semana que agora se inicia. Em breve nós também vamos estar de forma presencial na 9ª etapa do Circuito Empreendedor. Também os ingressos você verifique lá no link da bio, chama a gente no WhatsApp para ver as demais áreas, porque os ingressos inclusive já estão se esgotando. Nós já estamos no segundo lote. Vai ser bom, vai ser bom. Pronto. Até uma próxima oportunidade a todos. Um grande abraço e vamos em frente.